Hoje nós vamos ministrar uma palavra, essa palavra fala sobre ansiedade. Nós vamos ministrá-la em dois momentos. Vamos ministrar hoje e vamos ministrar no domingo que vem. Por quê? Porque ansiedade é uma questão muito séria, muito séria. E como eu disse para você, quando eu comecei a falar sobre o cumprimento, a maneira como nós cumprimentamos no Novo Testamento, mas presta atenção, não faça disso uma doutrina, tá bom? Quer dizer que você só tem que cumprimentar assim a graça e a paz. Ah, pastor, não posso falar mais a paz do Senhor? Não, você pode falar como você quiser, ok? Mas a graça e a paz é algo que os apóstolos cumprimentavam-se entre si e cumprimentavam os irmãos. Por quê? Porque a graça de Deus é aquilo que Deus nos concede, é aquilo que Deus nos dá. Mas a paz, presta atenção no que eu vou te dizer, a paz mantém o que você tem recebido da parte de Deus. Por isso que o diabo, em todo o tempo, ele ataca a paz, ele não ataca a graça, sabia disso? O alvo do diabo é tirar a sua paz. Por que o alvo dele é tirar a sua paz? Porque ele sabe que se ele tirar a sua paz, se você ficar atribulado, ansioso, angustiado, preocupado, estressado, a paz se torna vã na sua vida, ela se perde. É como você imaginar, você está agitado, andando de um lado para o outro, e está caindo algo do céu sobre você, mas por você estar tão agitado, tão abafado, angustiado, você não percebe e aquilo se perde na sua vida. Por isso que o alvo do diabo é em todo o tempo te trazer angústia e preocupação. Mas nessa noite, pelo Espírito Santo de Deus, eu declaro que todo jugo será removido da sua vida. E a paz que excede todo entendimento vai tomar o seu coração de uma maneira sobrenatural. De fato, o Espírito já está agindo no meio da igreja. E durante a ministração da palavra, o Espírito vai tirar e quebrar essas cadeias que te prendem. Toda a ansiedade, todo o jugo, todo o peso vai ser removido da sua vida em o nome de Jesus. Você tem um estudioso, um pastor americano chamado George Barna, e ele estuda muito acerca de pesquisas, Os americanos gostam dessa questão de pesquisar as coisas. Então ele fez uma pesquisa lá nos Estados Unidos, e a pergunta era a seguinte: qual o pecado que mais te assedia? Qual o pecado que constantemente está te importunando, te assediando? E olha, para nossa surpresa, essa pergunta não foi feita somente para crente, essa pergunta foi feita de uma maneira geral. Inclusive ele nem perguntou qual era a religião do americano que estava respondendo essa pergunta. Mas para nossa surpresa, talvez nós imaginássemos aí, o pecado que mais assedia, talvez a pornografia, essa questão do sexo, mas não foi a resposta deles em primeiro lugar. Talvez nós pensássemos, o pecado que mais assedia seja então da glutonaria, porque o americano aí tem esse excesso de peso, é muito comum encontrar americanos com excesso de peso. Também não foi. Em terceira hipótese, então talvez o pecado que o americano fosse responder que mais o assedia é o pecado da ganância, Os Estados Unidos é um país capitalista que incentiva essa questão de ganhar dinheiro, mas também não foi. E para nossa surpresa, o pecado que eles responderam que mais os assedia é a ansiedade. Aí você pode perguntar, pastor, mas ansiedade é pecado? Sim. Ansiedade é pecado. Pastor, mas ansiedade é algo que eu não tenho controle. Não é verdade? Muitas pessoas acham que o fato delas não terem controle, pastor, a minha opção sexual eu não tenho controle. O fato de você não ter controle, não faz disso que não seja pecado. Mesmo que você ache que você não tem controle de determinadas coisas na sua vida, mesmo assim elas continuam pecaminosas, e a ansiedade é uma delas. Ansiedade é sim pecado, mas pela revelação da palavra de Deus, você vai ser removido
de toda a ansiedade da sua vida. Mas sabe o que acontece com a ansiedade? A ansiedade é um tipo de pecado muito ruim. Pastor, mas existe pecado bom? Se você pensar para o lado do prazer, por exemplo, o pecado na área sexual. O pecado na área sexual, ele gera um certo prazer, ou até muito prazer. O pecado, por exemplo, vamos supor que você gosta aí de fofocar. O pecado da fofoca, ele gera um certo prazer na hora que você está ali fofocando, sua boca enche de saliva, você, que delícia. Mas o pecado da ansiedade, não, ele é ruim do início ao fim. Você não encontra nenhum ponto positivo, nenhum ponto prazeroso no pecado da ansiedade. É só coisa ruim. E a ansiedade envolve 3 elementos. Quantos elementos, irmãos? 3 elementos, 3 princípios envolvidos na ansiedade. O primeiro princípio é a insegurança. O segundo é o desamparo. E o terceiro é o isolamento. O que é cada um desses? A insegurança é aquela sensação de que você tem que algo está prestes a acontecer. Você fica angustiado, às vezes você sente que você vai perder o seu emprego, às vezes você sente que vai acontecer alguma coisa ruim, e você se sente inseguro, porque você não tem nada que você possa fazer a respeito daquilo, você não tem como controlar aquilo. O segundo princípio envolvido na ansiedade é o desamparo, porque apesar disso estar prestes a acontecer na sua vida, você não tem o que fazer, você não tem controle para resolver aquilo. E o terceiro princípio envolvido na ansiedade é o isolamento. Você se sente sozinho, você não pode contar com ninguém para resolver aquilo para você. Mas em cada um desses 3 princípios, há uma palavra de Deus para a sua vida. O que Deus nos diz quanto à insegurança? Quanto à expectativa de algo ruim vir a acontecer e você não tem como evitar aquilo. Já que você não tem como evitar, esquece o assunto. Para que você vai ficar angustiado com algo que você não tem controle? Da mesma maneira, o desamparo. Já que você não pode controlar aquilo, você não tem como resolver aquilo, não está de fato nas suas mãos solucionar aquilo, esqueça, deixa para lá. Mas o terceiro, tem uma palavra da graça de Deus sobre a sua vida: jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Você jamais estará sozinho, é a promessa do Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Olha, ainda que você se sinta sozinho, isolado, ainda que o seu sentimento e a sua percepção seja essa, permaneça crendo, aquele que me prometeu que jamais me deixaria, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir, Ele está comigo em todos os momentos da minha vida, e essa é a palavra de vitória, porque se você crê que Ele está com você em qualquer circunstância, presta atenção, isso vai desfazer todos esses princípios, porque Ele está comigo. Eu não estou sozinho, e se Ele está comigo, Ele tem o poder para resolver qualquer problema, mesmo que eu não perceba como isso será resolvido, eu creio, o meu Deus, para Ele todas as coisas são possíveis. E mesmo, desfaz também a questão da insegurança, eu não preciso temer mal nenhum, porque eu creio que todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Mesmo que sejam coisas ruins, tem coisas que de fato são ruins, mas eu creio, tudo vai cooperar para que no final eu seja favorecido, porque todas as coisas vão ser lucro na minha vida. Então para que eu vou andar ansioso? Não é verdade? Não vou andar ansioso, não vou temer mal nenhum, porque Ele está comigo, e essa é a revelação. Por isso que você precisa de ter revelação da graça de Deus, porque Ele prometeu que vai estar com você. Ele não vai estar com você porque você é bom, porque você se comporta bem, não, Ele vai estar com você porque Ele é bom.
Ele não vai estar com você porque você obedece aos mandamentos, você faz a sua parte. Não, Ele vai estar com você porque Ele é fiel à promessa dEle. E a promessa que Ele tem para a sua vida é: jamais vai te abandonar, jamais vai te deixar. Quantos dizem amém? Então, quando esses três elementos se alinham, a insegurança, o desamparo e o isolamento, o que acontece com você? Uma angústia, uma ansiedade toma conta da sua alma, e há uma descarga de hormônios, de adrenalina, e o resultado é o quê? Estresse. E isso vai produzir o quê? Uma série de coisas negativas na sua vida, doenças psicossomáticas, problema no estômago, gastrite, problemas de pressão arterial, problemas do coração. Isso resulta em uma resposta do seu organismo negativa. Por isso que eu disse para você que a ansiedade, ela é ruim do início ao fim. E você precisa ter revelação da graça de Deus para rejeitar toda essa cadeia e todo esse peso e todo esse jugo maligno sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Aleluia. Então olha só, o que o autor de Hebreus vai nos dizer lá em Hebreus 4, versículo 16. Projeta aí para mim, por favor. Olha o que a palavra de Deus nos diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que o autor de Hebreus está dizendo aqui? Se achegue. Qual que é a nossa parte? Nos achegarmos. Não fica distante, chega para perto. Mas chegar para perto onde? Ao trono da graça. Ao trono da graça. Não se achegue ao trono do juízo, ao trono da condenação. Não, se achegue ao trono da graça. Mas qual é a postura que eu me achego? Desconfiado? Será que eu vou receber? Não, eu chego confiadamente, com ousadia. Eu creio, eu vou receber graça da parte de Deus, porque aquilo que Ele tem para me dar é somente favor e bênção. E olha o que Ele vai dizer como resultado: você chega junto ao trono da graça com uma postura de confiança, de fé, para receber misericórdia e para achar graça. Quando você chega? Para socorro em ocasião oportuna. O momento que você está vivendo uma tribulação na sua vida, o momento que vem uma notícia repentina, o momento que vem uma sensação ruim, é o momento que você tem que se achegar junto ao trono da graça, porque esse é o momento que você tem que receber socorro. Mas qual é o socorro que você tem que receber? É o socorro que provém do trono da graça, é o socorro que provém do favor imerecido. Quantos dizem amém? Mas se achegue confiadamente, sem desconfiança, se achegue com ousadia, para receber essa graça, esse favor de Deus sobre a sua vida. E eu te digo mais, as pessoas ao seu derredor vão ficar perplexas com a manifestação do favor de Deus sobre a sua vida, porque é isso que Deus tem para você. Deus tem para você bênção, Deus tem para você uma vida de descanso, uma vida de paz, uma vida de abundância e uma vida de alegria. Mas qual que é o nosso problema? Lá em Tiago 4, versículo 2, por que nós não recebemos? Porque nós não pedimos. Sabia disso? O problema é que nós não pedimos. Não é muito ruim isso? Pensa bem, você chega no céu, e aí o Senhor te mostra um depósito que estava reservado para você. Um depósito no seu casamento, um depósito na sua vida familiar, um depósito para a sua vida financeira, um depósito para a sua vida ministerial, e você chega lá, qual é a sua frustração? Por que eu não recebi isso, Senhor? Se isso tudo estava reservado para mim. E o Senhor te fala, não recebeu porque você não pediu. Olha o que Tiago vai nos dizer, Tiago 4, versículo 2, cobiçais e nada tendes,
Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, por quê, meus irmãos? Que não pedis. Olha só, Tiago está dizendo, há muitas maneiras erradas de se pedir. E quando você pede de uma maneira errada, você não recebe. Não recebe. Pastor, eu acho que pedir de uma maneira errada é pedir para eu viver a vida numa boa, para eu ficar passivo. Ok, isso realmente é uma maneira errada. Mas você tem que avaliar o que Tiago, o que a Bíblia está dizendo, o que é pedir de maneira errada. Não é o que pedir de maneira errada a partir da sua avaliação, da sua opinião, não. É o que a palavra de Deus está dizendo que é pedir errado. Então Tiago está dizendo, primeiro, você pode querer obter as coisas matando e invejando. Sabia que você pode pedir as coisas por inveja? Você olha, pedir carro é bom, mas você olha o carro do seu vizinho e você fala, Senhor, eu quero o carro do meu vizinho. Meu vizinho não merece ter um carro dele, eu quero o carro dele, eu quero a casa dele. Isso é o que? Inveja. Isso é pedir mal. Outra questão que é pedir mal, viver a lutar e fazer guerra. Por isso que uma mentalidade esquerdista, comunista, é maligna. Por quê? Porque ele quer tomar o que é do outro. Ele quer fazer guerra para tomar aquilo que o outro tem. Mas o Senhor fala, olha, não é esse o caminho. Você não está recebendo, não é porque o outro tem mais. Você não está recebendo, não é porque você não está tomando o que é do outro. Você não está recebendo, não é porque você está tendo inveja. Não. Qual que é o segredo? Você não está recebendo porque você não está pedindo. Se você pedir, qual que é a promessa? Você vai receber. Olha o que ele diz, continuando o texto, versículo 3. Tiago 4, versículo 3. Olha o que Tiago vai continuar nos dizendo. Pedis e não recebeis. Ah, pastor, então eu estou nessa, eu estou pedindo, mas eu não estou recebendo. Mas por que não está recebendo? Porque está pedindo mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Por isso que você tem que ler a palavra de Deus, presta atenção no que eu vou te dizer, no contexto. Porque, irmãos, tudo que você pede, de certa maneira, é para o seu prazer. Para que você pede um casamento bom? Para você desfrutar daquilo. Para que você pede um carro bom com direção hidráulica, com câmbio automático? É para você desfrutar daquilo. Ah, pastor, então não posso pedir para ter prazer? Não é isso que o texto está dizendo. Qual é o prazer que o texto está dizendo? É o prazer da inveja, da cobiça. Se o seu pedido, ele tem como motivação a inveja e a cobiça, você não recebe, não recebe. Mas a promessa é, todo o que pede, recebe. Então o que você tem que fazer? Pedir, peça. Tem pessoas que por um engano na mente acham que reclamar é pedir. Não é. Tem pessoas que acham que necessidade é pedir. Também não é. Só o fato de você ter uma necessidade, só o fato de você ter um problema, não quer dizer que você vai receber. É preciso você abrir a sua boca e pedir. O que o Senhor Jesus fazia quando as pessoas chegavam até Ele? Jesus sabia qual era a necessidade, irmãos. Bartimeu, cego, chega para Jesus e fala, Senhor, tem compaixão de mim, filho de Davi? E o Senhor pergunta, o que você quer que eu te faça? Senhor, é óbvio, eu quero tornar a ver. Por que Jesus pergunta? Porque Ele quer saber o que você quer. Bartimeu tinha uma necessidade, ele era cego, mas poderia que talvez ele quisesse aposentar pelo INSS, talvez ele quisesse que o menino dele passasse num vestibular, não sei, por isso que Jesus perguntou, o que você quer? Por isso você tem que abrir a boca e pedir, peça e peça muito, é da vontade do seu Pai te dar, há um depósito superabundante no céu, reservado para você, mas você tem que pedir. Por quê? Porque o pedir é uma resposta de fé.
Todo o que pede, ele está respondendo em fé. Por que você pede? Porque você crê que aquela pessoa tem para te dar, não é verdade? E você crê também que aquela pessoa quer te dar, senão você não ia pedir. Quantos creem que Deus tem para te dar? E quantos creem que Deus quer te dar? Por isso peça, e peça muito, para que você possa receber da parte dele. Quantos dizem amém? Amém? Aí você pode falar assim: ah, pastor, mas se é só pedir, isso não vai me levar a ter uma vida passiva? Eu vou ficar só pedindo, eu não vou fazer nada. Presta atenção, eu não estou dizendo aqui que você vai ficar em casa sem trabalhar, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você vai viver no descanso, e esse é um dos tópicos. Para você experimentar da paz, você tem que viver no descanso. Qual que é o descanso? Você vai sair para trabalhar, ok? Mas você vai sair para trabalhar no descanso. O meu futuro está nas mãos de Deus. Eu declaro que eu vou chegar no meu local de trabalho, o ambiente vai estar liberado para mim, eu vou prosperar em tudo aquilo que o meu coração intentar fazer. O Senhor faz com que aonde eu coloque as minhas mãos, eu seja bem sucedido, e eu vivo descansado nas promessas de Deus, porque Ele é fiel para cumprir. O que é o descanso? Hebreus 4, versículo 9, olha o que a palavra de Deus nos diz acerca do descanso. Volto a repetir para os irmãos, o descanso, irmãos, não é fazer nada. Porque olha só, um desempregado, teoricamente ele não está fazendo nada, mas ele está descansado? Não, não está descansado, ele está atribulado, tem que arrumar um emprego, mas olha, você tem que ir trabalhar, ir fazer tudo aquilo que está colocado nas suas mãos, mas estando no descanso. Qual que é a lógica celestial? Se você trabalha, Deus descansa, mas se você descansa, Deus trabalha, porque Ele é o nosso Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Esperar em Deus é descansar. Hebreus 4, versículo 9, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Quantos são povo de Deus aqui? Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Agora preste atenção na ordem bíblica, esforcemo-nos. Se a palavra de Deus está mandando você se esforçar, é porque descansar não é algo fácil, não é verdade? E aqui, irmãos, é o único lugar na Bíblia que manda você se esforçar. Agora, é esforçar para quê? Para fazer? Não! É esforçar para confiar que Deus vai fazer. Esse esforçar é algo que exige de você fé. Fé na palavra, fé na promessa e fé para descansar. Algumas pessoas dizem: irmão, você tem que crer. Ah, pastor, quer dizer que é só crer? Então experimenta crer para você ver se é só crer mesmo, porque precisa haver um esforço. Mas presta atenção, Deus não ia mandar você fazer algo que você não fosse capaz de fazê-lo. Se a exortação bíblica é para você se esforçar para entrar no descanso, é porque você é capaz de entrar no descanso, mas precisa ter essa atitude, precisa ter esse posicionamento. Eu decido viver no descanso, eu decido me esforçar para descansar. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então olha só, tem irmãos que têm uma crença equivocada. Qual que é a crença equivocada? De que Deus não vai ouvi-lo se ele não se preocupar. Mas é exatamente o contrário. A sua preocupação afasta a resposta da sua oração. Isso é muito comum com as irmãs, né? Como é que mãe funciona?
Muitas mães se sentem condenadas e acusadas se não se preocuparem. E na crença delas, o fato delas se preocuparem com os filhos é o sinal de que ela é uma boa mãe. Então, por exemplo, o menino faz aí 20 anos, tem a sua carteira de habilitação, e agora ele vai para a rua, vai sair com o carro, e o pai vai e deita e dorme. O que a mãe fala? Que tipo de pai você é? O seu filho está para a rua e você simplesmente vai dormir? Porque na cabeça dela, a demonstração de zelo, de maternidade, é a preocupação, mas é um engano. Você é filho de Deus, e a demonstração de que você é filho e que você serve a esse Deus é descansando. Deus cuida do meu filho, Deus guarda o meu filho, então eu vou deitar e logo vou pegar no sono. Quantos dizem amém? Está vendo que é uma crença errada? Fruto de uma crença errada. Como eu digo para os irmãos, toda crença errada vai produzir um comportamento errado. Por que Deus manda nos esforçar tanto para entrar no descanso? Porque não é fácil, não é fácil. Descansar, irmãos, é uma atitude que só os vencedores fazem. O crente derrotado não consegue descansar. Aliás, essa é uma diferença entre o crente vencedor, o crente que experimenta vitória na sua vida cotidiana, e o crente derrotado. O crente que, apesar de ter uma posição de vitória, vive na experiência de vida derrota. Por quê? Porque não descansa, não descansa. É possível descansar. É possível você simplesmente abrir a sua boca e declarar: eu entrego nas mãos de Deus. Eu vou ter essa santa irresponsabilidade, eu vou deixar para lá. Deixar para lá onde? Em qualquer lugar? Não, eu vou deixar para lá nas mãos de Deus. Eu não sou mais responsável por isso, Deus é responsável por isso, e o meu Deus tem um nome a zelar. Ele é fiel, foi Ele quem prometeu, e eu vou descansar na promessa dEle. Agora é necessário se esforçar. Por que é necessário se esforçar? Porque todo tempo as circunstâncias, as pressões da vida, o diabo vai estar te atiçando para tirar a sua paz. Como eu disse para você, porque o foco do diabo é tirar a sua paz, é tirar o seu descanso, é deixar você vivendo uma vida angustiada, atribulada, preocupada, com ansiedade, porque ele sabe que se você viver assim, a graça de Deus não vai se perder na sua vida, não vai haver manifestação desse favor imerecido. Olha o que nesse mesmo contexto de descanso, o que o autor de Hebreus vai continuar falando? Pula para o versículo, Hebreus 3, versículo 12, por favor. Olha o que ele vai dizer, nesse mesmo contexto de descansar. Tende cuidado, irmãos, presta atenção, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Então presta atenção, quando você lê aqui essa palavra perverso, no original é poneros, e poneros tem dois sentidos, né? Toda palavra tem um sentido primário e um sentido secundário. O sentido primário dessa palavra perverso, poneros, o que é? É um coração cheio de preocupação, é um coração cheio de labores, de ansiedade. Então vamos trocar aqui para um português mais claro para os irmãos. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós um coração cheio de incredulidade, um coração cheio de ansiedade, um coração cheio de preocupação. Por quê? Porque isso vos afastará do Deus vivo. Como é que Deus chama ansiedade e preocupação? De perversidade. Um coração que está cheio de ansiedade é um coração perverso. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus não consegue agir num coração atribulado, angustiado, aflito, estressado, preocupado, agitado. O Espírito Santo não age em águas turbulentas. Está entendendo o que eu estou te dizendo? É preciso que você esteja calmo.
É preciso que as águas estejam serenas, tranquilas, para o Espírito Santo poder agir. Você tem que entregar nas mãos do Senhor. E eu declaro que você vai entregar hoje nas mãos de Deus, amém? Porque o Espírito Santo está ansiando para mover na sua vida e através da sua vida nesses dias. Você vai entregar para Ele e vai rejeitar todo o coração perverso. Você vai rejeitar todo o coração ansioso, angustiado, preocupado. E vai lançar fora todo esse engano maligno, de que preocupação é bom. Não é. De que preocupação é zelo. Não é. Preocupação é pecado. Coração ansioso é um coração perverso diante de Deus. E é um coração que te afasta de Deus. Por quê? Porque é um coração incrédulo. Fala assim comigo: quem crê, descansa. O resultado de que você está crendo é que você experimenta de descanso. O resultado de que você está crendo é que você vive a sua vida em paz. E a vontade de Deus é que você viva no descanso. A vontade do seu Pai é que você viva em paz em todas as áreas da sua vida. Que você se esforce para entrar no descanso, que você se esforce para deixar nas mãos de Deus e experimentar de paz, descanso, refrigério na sua vida, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Mas nós achamos que isso é algo pequeno, mas para Deus não é. Vê como é sério isso? Vê como é importante você renovar a sua mente? Ah, pastor, Deus conhece o meu coração. Sim, conhece. E Ele quer que você mude, que você rejeite toda a ansiedade. O que o apóstolo Pedro, a exortação de Pedro vai dizer? Lança sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Quantos creem que Deus cuida de você? Então você não vai ficar ansioso. Você crê que você tem um Pai e que Ele cuida de você. E isso afeta todas as áreas da sua vida. Então, por exemplo, se eu subo aqui para ministrar para os irmãos, angustiado, ansioso, o Espírito não pode fluir. Entende o que eu estou dizendo? O Espírito não flui aonde há ansiedade e preocupação. Por quê? Tudo é uma questão de centralidade. Quem está no centro? O coração ansioso, ele está colocando o homem no centro. Por quê? Porque você está ansioso, porque você está olhando para si, que você não dá conta, que você não consegue resolver, por isso você está ansioso. Ou que Deus não vai te ajudar, porque você não merece, você não tem se comportado bem, foi você que aprontou, então você que vai ter. Nessa semana eu estava conversando com alguém, e a pessoa falou: pastor, é só pela graça de Deus, porque eu criei meus filhos tudo do jeito errado, e agora para esses meninos poder dar alguma coisa na vida, é só a graça de Deus. Eu disse: pois é, então descansa, e creia que há graça para os seus filhos serem bem-sucedidos. Então, essa questão da centralidade, quando você está ansioso, você está dependendo de si mesmo, achando que o resultado vai depender de uma resposta sua, de algo que você está fazendo. Mas quando você vive em paz, você está centralizando Cristo, e você sabe que o resultado é fruto da bondade dele na sua vida. Mesmo que você erre, mesmo que você faça escolhas erradas na sua vida, todavia Ele jamais vai te abandonar, e Ele vai fazer com que todas as coisas contribuam para o seu bem. E ainda que você decida andar pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer mal algum, porque Ele vai estar com você. Quando diz amém? É a promessa de Deus, você precisa crer. Mas olha, o que acontece? Isso, crê, irmãos, até no seu envolvimento com a obra de Deus. Porque se você é um líder de célula, e você vai liderar a sua célula debaixo de pressão, de angústia, de ansiedade, o Espírito não pode fluir. Se você é um discipulador, e você vai liderar o seu discipulado debaixo de ansiedade e estresse,
o Espírito não vai fluir. Aí o que alguns irmãos perguntam? Não importa o momento, irmão, como é que você está? Estou na luta, é muita luta, muita pressão, o tempo inteiro está debaixo de pressão, de ansiedade. Por quê? Porque não está se esforçando para descansar. E como é que eu me esforço para descansar? Crendo, lançando sobre ele esses problemas, deixando nas mãos dele e confiando que ele vai agir em meu favor, sabendo que ele não faz no tempo que eu quero, ele não faz do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, mas ele faz no tempo dele, do jeito dele, da maneira dele, mas eu creio que no tempo dele, do jeito dele, da maneira dele, é o melhor para a minha vida. Eu creio e eu simplesmente descanso. Agora, olha como é que isso é tão sério, essa questão de descansar, porque isso afeta até o arrebatamento. Eu creio no arrebatamento, creio que os crentes maduros, eles vão ser arrebatados, vão ser livrados da grande tribulação, mas infelizmente, alguns vão permanecer aqui. E às vezes a gente está sempre preocupado com padrão moral, comportamento moral, não toque nisso, não toque daquilo, não faça isso, não faça aquilo, mas a Bíblia dá um padrão. Qual que é o padrão? Olha o que Jesus disse lá em Lucas 21, versículo 34, o que Jesus está dizendo? Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. O que é um coração sobrecarregado? É um coração que está pesado, o peso está muito grande, o jugo está muito grande, a pressão está muito grande. Carregado, sobrecarregado com o quê? Com as consequências da orgia e da embriaguez. Você pode achar que quando fala embriaguez aqui, está falando de bebida alcoólica, mas não é. Mas a Bíblia também não exorta ninguém a ficar embriagado. Aliás, a Bíblia exorta você não ficar embriagado com bebida alcoólica. Isso sim é pecado também. Mas nesse contexto, Jesus está falando de uma embriaguez aqui, que está relacionada com as preocupações desse mundo. Por quê? Porque a ansiedade, a preocupação, torna a sua mente nublada. O que é uma pessoa embriagada? Ela não consegue discernir as coisas adequadamente. Então, por exemplo, você está aconselhando alguém que está preocupado e ansioso, e você fala: irmão, confia, há uma promessa de Deus para a sua vida. Ah, pastor, eu sei, mas isso aqui, como é que isso aqui vai resolver? Isso é problema demais, isso aqui eu não dou conta, isso aqui, irmão, confia, o Senhor vai resolver para você, deixa nas mãos de Deus. Mas eu não consigo, eu não posso. Por quê? Porque a mente está nublada, está embriagada, ele não consegue discernir e se apropriar daquilo que Deus tem para a vida dele, não consegue perceber a realidade, e a embriaguez e das preocupações deste mundo. E olha o que o Senhor diz: para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Eu quero estar em pé diante do Filho do Homem. Por isso que eu vigio para a ansiedade não tomar conta de mim e do meu coração, porque uma arma letal, a arma mais letal que o inimigo usa contra nós o tempo inteiro é a ansiedade, produzir ansiedade. Não é a primeira, presta atenção no que eu vou te dizer. A primeira arma que o inimigo vai usar contra você é a acusação e condenação, é a primeira arma de escolha. Mas um coração que está condenado e acusado, automaticamente é um coração que vai viver ansioso, preocupado. Por quê? Como é que Deus vai me ajudar? Olha como é que eu tenho feito, eu não estou crendo. Até a falta de fé, ele se sente condenado. Ele se sente condenado por estar se sentindo assim, e aí isso vai piorar a situação dele. E o inimigo vai aproveitar, vai achar ocasião, porque você está ignorando os desígnios dele, a maneira dele agir na sua vida, e ele vai atacar você com ansiedade e preocupação. Para quê?
Para que a graça de Deus se perca na sua vida, para que você não desfrute daquilo que Deus tem te concedido pela graça dEle. Mas eu quero estar de pé naquele dia. Quantos querem estar de pé? Por isso você tem que tratar a ansiedade com seriedade. Você não pode achar que a ansiedade é uma coisa irrelevante, que você não tem controle. Não, trata isso muito sério diante de Deus, porque Deus trata com seriedade um coração embriagado das preocupações desse mundo. Deus trata com seriedade e chama de coração perverso aquele coração preocupado e ansioso. Por quê? Porque quando eu entendo a graça de Deus, qual que é o resultado na minha vida, irmãos? Quando eu tenho revelação da graça de Deus, isso gera paz. E ninguém pode viver em paz com ansiedade. Quando você experimenta da graça, o resultado é paz na sua vida. E a graça de Deus se manifesta na obra de redenção. A obra de redenção começou lá no Getsêmani, porque a redenção é fruto do derramamento de sangue do Senhor Jesus. Getsêmani significa prensa de azeite. E lá no Getsêmani, o Senhor Jesus foi prensado. A Bíblia diz que ele chegou uma angústia tão grande, que ele suou gotas de sangue. Alguns vão dizer que parecia sangue, mas eu creio que é real mesmo, foi sangue que Jesus suou ali, tamanha era a aflição, a angústia que ele estava sentindo, ao sentir que a morte estava próxima, estava iminente na vida dele. E por que Jesus suou gotas de sangue ali, debaixo de uma angústia, de uma pressão? Para nos redimir, para que você não tenha mais que viver debaixo de angústia, de ansiedade, de preocupação. Você foi redimido de toda a ansiedade na sua vida. Quantos creem nisso? Não tem mais que viver debaixo de ansiedade, não tem mais que viver debaixo de preocupação, porque o sangue foi derramado lá no Getsêmani. Jesus, debaixo de uma angústia de alma, uma pressão, ele derramou gotas de sangue para redimir a mim e a você de toda ansiedade e de toda pressão na alma. Amém, meus irmãos? Então nós podemos passar por pressões, assim como Jesus passou, mas não é hora de você se sentir condenado, é hora de você resistir e permanecer no descanso. Presta atenção no que eu vou te dizer. Todas as vezes que a ansiedade está rodeando o seu coração, é o diabo que está te atacando, e você precisa resistir. O que a Bíblia diz? Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Faz o teste, testa a doutrina, se posicione contra a ansiedade, e você vai experimentar dessa paz que excede todo entendimento. O que a Bíblia diz quando o Senhor Deus criou o homem? Deus plantou um jardim, e qual foi a orientação para Adão? Para Adão cultivar e guardar. Então Adão trabalhava, porque não tem como você cultivar um jardim sem trabalho. Adão trabalhava, mas aí quando Adão pecou, o que a Bíblia diz? Que ele pecou, foi expulso do jardim. Então o que Deus diz para Adão agora? Adão, você vai ter que trabalhar, mas o seu trabalho vai ser com o suor do seu rosto, ou seja, o trabalho vai ser acompanhado com fadiga, angústia e ansiedade. Adão trabalhava antes, porque ele cultivava e guardava o jardim, porque Deus trabalha. O que o Senhor Jesus falou? Eu trabalho porque o meu Pai trabalha. Mas o trabalho de Adão não era um trabalho que estava debaixo de maldição, então era um trabalho que não suava, não era um trabalho resultado de fadiga, trabalho resultado de esforço próprio, não, era um trabalho no descanso. Mas quando o pecado veio e a terra foi amaldiçoada, Adão agora ia ter que lidar com uma terra amaldiçoada. E o trabalho dele agora seria proveniente do suor do rosto, seria um trabalho que ia ter como resultado de ansiedade, fadiga e estresse. Mas a vontade de Deus para mim e para você é que nós possamos viver no descanso. Fala assim comigo: quando eu faço, Deus descansa. Mas quando eu descansa, Deus faz.
porque Ele é um Deus que trabalha por aqueles que nele espera. E eu descanso e espero em Deus. Amém, meus irmãos? Olha só, no Velho Testamento, o homem tinha que servir para ser. Ele tinha que fazer algo para se tornar. Mas hoje, nós já somos em Cristo. E nós somos servidos por um Deus. E nós somos transformados de glória em glória. Quantos dizem amém? Sabia que você tem um Deus que te serve? Ah, pastor, que teologia é essa? Sim, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus, que era Deus, estava te servindo. E todas as vezes que você pede, Deus está te dando, servindo você. E sabia que lá na glória, o Senhor Jesus vai colocar um avental, nós vamos nos assentar à mesa, e Ele vai nos servir. Olha que bênção, irmãos. Você é filho de um Deus que te serve. Por isso você tem que pedir. Assim como anjos foram enviados para servir o Senhor, anjos celestiais também são enviados para servir você. Então lá no Getsêmani, o Senhor Jesus nos redimiu da maldição do suor. Por isso que o suor dele veio misturado com sangue. Porque com aquele sangue nós somos redimidos disso. Disso o que, pastor? Da ansiedade, da preocupação, do estresse, da fadiga. Ah, pastor, o senhor não conhece meu trabalho, é muita pressão, é muita meta, e geralmente quem trabalha em banco, ou qualquer outro tipo de trabalho, é muita meta que coloca para a gente, é pressão o tempo todo. Esforça-se para ir trabalhar no descanso. Esforça-se para não temer mal nenhum, porque Deus é quem cuida de você. Chega no seu trabalho e declara: essa meta aí, ela pode ser impossível para mim, mas eu descanso em Deus, e eu vou bater essa meta. Deus vai me levar a ir além daquilo que vocês têm colocado para a minha vida como pressão, e vai viver a sua vida no descanso, vai trabalhar no descanso, confiado que Deus está trabalhando por você e através de você. Você chega no serviço, o chefe te chama e fala: eu vou te demitir. Recentemente um irmão nosso compartilhou comigo que o chefe dele falou com ele: olha, ou você muda de vida ou eu vou te demitir. E colocou o irmão debaixo de uma pressão, para ir trabalhar debaixo de pressão. Olha se isso não é do maligno mesmo. Você ir trabalhar com medo de ser mandado embora. Mas o irmão discerniu. Era uma oportunidade que Deus estava dando para ele, para se esforçar, para descansar. Eu vou vir todos os dias trabalhar nessa empresa, mesmo debaixo de ameaça. Eu não abro mão de viver no descanso. E mesmo que eu seja demitido, eu creio que uma porta se fecha, é porque Deus tem uma porta maior para a minha vida. Deus está planejando algo bom para mim. E tudo isso vai cooperar para o meu bem, mesmo que aparentemente seja algo ruim, mas eu creio que no final eu vou ter lucro, no final é vitória para a minha vida, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Todas as coisas cooperam para o meu bem, e eu vou andar em paz. Por que Deus vai cuidar de mim? Porque eu estou andando no descanso, e Deus está trabalhando por mim. Essa é uma promessa. Mas é uma promessa também do arrebatamento, como nós lemos ali em Lucas, porque às vezes você fica muito preocupado com padrões morais, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso tocar em isso, eu não posso tocar naquilo outro, e você se esquece daquilo que Deus trata como relevante. Viver uma vida debaixo de ansiedade, angústia, preocupação, é viver uma vida se afastando do Deus vivo, é viver uma vida com o coração perverso diante de Deus. Qual que é a exortação bíblica do apóstolo Paulo, lá em Filipenses 4, versículos 6 e 7, para você rejeitar todo o coração tumultuado? Olha o que a Bíblia vai nos dizer: mas eles tudo fazem conhecidos diante de Deus, as suas necessidades, pela oração e pela súplica, e a paz de Deus, que excede todo entendimento,
encherá o seu coração para a glória de Deus. É a promessa. Que paz é essa, irmãos? É a paz do próprio Senhor Jesus. É a paz que ele vivia. Olha como é que essa questão do suor é sério na palavra de Deus. Lá em Ezequiel 44, versículo 18, a Bíblia fala que é uma palavra para o sacerdote do Velho Testamento. E a exortação bíblica é que o sacerdote não podia servir a Deus com suor. Essa é uma palavra para a sua vida ministerial. Você não pode servir a Deus liderando a sua célula, sendo um anfitrião, sendo um discipulador, um obreiro ou até mesmo um pastor, suando, debaixo de peso, debaixo de jugo. Por isso você tem que andar atento. Todas as vezes que a ansiedade vier bater a sua porta, rejeite, se esforce para entrar no descanso, para que a graça de Deus se manifeste na sua vida. Olha o que o Senhor está falando para o sacerdote: tiaras de linho lhe estarão sobre a cabeça, e calções de linho sobre as coxas, não se cingirão a ponto de lhes vir suor. O Senhor está dizendo: eu não quero ver suor no serviço do templo, porque o suor é resultado de maldição, o suor é resultado de esforço próprio, de queima de energia humana, e a obra de Deus é feita na dependência dEle, no descanso dEle. Então qual que tem que ser a sua resposta? Eu rejeito todo o suor, todo o esforço próprio, eu não me consumo pela obra de Deus, mas tudo é feito na dependência dEle. Sabia que um dos sinais de que você está fazendo a obra no seu esforço é quando você se cansa, é quando você é sugado pela obra de Deus. Infelizmente, alguns pastores dizem: não, a obra é pesada demais, está me sugando. Por que está sugando as energias dele? Porque ele está fazendo com a própria força, ele está fazendo suando, mas a vontade de Deus não é que ele sue. Deus só aceita a obra que é feita na dependência dEle. Deus só aceita aquilo que é feito no descanso dEle. Por quê? Porque quando você está descansando, é sinal de que é Ele que está trabalhando, e toda a glória vai ser dEle. Não é que você vai fazer, e em vez de você receber a glória para si, você vai dar a sua glória para Ele. Não, é porque você entende, foi Ele quem fez, então a glória só tem que ser dEle. Ah, mas você é assim, é assado, olha aí o seu envolvimento, olha quantas coisas você faz. Irmão, não tem mérito nenhum, porque nem cansado eu fico, porque é Ele quem está fazendo. Entende o que eu estou dizendo? Quando é Ele quem está fazendo, você não se cansa e não se fadiga. Por quê? Porque não é na sua própria força, não há suor humano envolvido, porque é feito tudo pela força dEle e no descanso dEle. Amém, meus irmãos? Lá em João 14, 26, olha o que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos. Isso é muito importante, por quê? Imagina que uma pessoa muito rica, riquíssima, está prestes a morrer, a partir, e ela agora vai liberar suas últimas palavras. O que ela vai deixar ali? Quais as últimas instruções dessa pessoa? E olha o que Jesus disse para os discípulos, João 14, 26, duas promessas que Ele fez, duas dádivas: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então a primeira promessa é: eu vou enviar outro Consolador, eu vou enviar o Espírito Santo. Segunda promessa, segunda coisa: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá. Como é que o mundo dá a paz? Vou assistir uma série da Netflix. Como é que o mundo dá? Vou ter que tirar umas férias num resort. Não, o Senhor não dá a paz como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, e nem se atemorize.
Irmãos, isso é herança do Senhor para nós, os seus filhos. É herança. É isso que o Senhor está dizendo. Primeira coisa, eu vou deixar algo precioso para você. Eu vou deixar o Espírito Santo. Mas depois eu vou deixar a paz. Que paz é essa que o Senhor Jesus tinha? É a paz que excede todo o entendimento humano. É a paz que excede toda a compreensão humana. Vai além daquilo que você consegue imaginar. Essa paz foi deixada para você. Mas você tem que se esforçar para se encher dela. É a única coisa que a Bíblia manda você se esforçar para poder descansar. E para nós encerrarmos, lá em 1 Pedro 5, versículo 7, eu até mencionei ele aqui para os irmãos, olha o que Pedro está dizendo, a exortação do apóstolo Pedro, lançando sobre ele, então presta atenção, ansiedade é algo, ok? É um peso, é um fardo. E a exortação apostólica é: pega a ansiedade e lança sobre ele. Lança sobre ele. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Não é a ansiedade relacionada ao casamento somente, não é a ansiedade relacionada somente à vida financeira, não é a ansiedade somente relacionada à vida da saúde física, ministerial, não, é tudo que é ansiedade, lança sobre ele. Por que você está lançando sobre ele? Porque ele está cuidando de vós, ele está cuidando de vós. Agora é interessante, olha só, Pedro está falando aqui de um contexto. Qual que é o contexto? Ansiedade. E aí nesse mesmo contexto, ele continua dizendo no versículo 8, olha o que o versículo 8 vai dizer: sede sóbrios e vigilantes. Lembra que eu falei de embriaguez, que Jesus falou lá em Lucas? Para você não ficar embriagado dos cuidados, das preocupações desse mundo, então é para você ficar sóbrio e vigilante. É uma atitude que você tem que vigiar em todo instante. Vigiar o quê? Porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Há algumas coisas importantes nesse texto, para trazer edificação e luz na sua vida nessa noite. Primeira coisa, o diabo não devora qualquer um. Porque se ele está procurando, presta atenção, vamos imaginar um cenário aqui. O diabo entra por essa porta como um leão, e ele anda aqui pelos corredores, entre os bancos, procurando alguém aqui para ele devorar. Por quê? Porque ele sabe que nem todos são devoráveis. Ele vai sentindo o faro. Quem é que está aqui para eu devorar? Qual que é a presa que está susceptível a eu tragar, a eu devorar? Por isso que ele está procurando, porque nem todos são devoráveis. Por isso eu digo para você, não seja alguém devorável. Não seja alguém devorável. Pastor, mas como é que eu vou ser alguém devorável? Como é que eu vou estar na posição do diabo não me encontrar devorável? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Quem que é devorável então, irmãos? O ansioso, o preocupado. Olha que exortação séria isso. Todo aquele que vive debaixo de ansiedade, angústia, preocupação, é alguém devorável. E olha, isso é claro de perceber nas nossas vidas. O diabo o tempo todo, ele quer trazer angústia no seu coração. Vamos supor que o seu problema seja financeiro, e aí o diabo lança seta. Como é que você vai arrumar para pagar essa dívida? Como é que você vai arrumar para ter esse recurso? O seu salário nem dá para pagar as suas contas que já está esgotando todo o seu orçamento. O tempo todo. Por quê? Porque se ele conseguir encher o seu coração de ansiedade e preocupação, você se torna devorável para ele. E eu não quero ser alguém devorável para o diabo. Quantos também não querem?
e é isso que você não será. O inimigo sempre vai te levar a pensar na necessidade, sempre vai te levar a querer se tornar ansioso, sempre vai querer. Por que, pastor, que ele quer me levar a ser ansioso? Porque você vai paralisar. Quando você está debaixo de ansiedade, você fica parado, e ao estar parado, o diabo vai poder te prender. E o que tem que ser a sua postura? Porque, irmãos, tudo que acontece na nossa vida vai exigir uma postura, uma resposta. Qual que deve ser a sua postura quando o diabo vem te rodeando, querendo te levar à ansiedade? Nesses momentos, você tem que descansar na presença de Deus. Você tem que se esforçar para descansar. Então, qual que é a primeira coisa que você deve fazer? Uma oração de entrega. Senhor, eu decido entregar o meu casamento nas Tuas mãos. Senhor, eu decido entregar essa empresa nas Tuas mãos. Senhor, eu decido entregar esse problema financeiro nas Tuas mãos. Senhor, eu decido entregar a minha saúde física nas Tuas mãos. Senhor, eu decido entregar o meu filho, a minha filha nas Tuas mãos. Por quê? Por que essa é a primeira resposta? Porque a ansiedade está te rodeando. Qual é a área que o diabo está usando para trazer ansiedade? É a preocupação com seu filho? Então, a primeira resposta é uma oração de entrega. A primeira coisa que você faz é entregar. Lança sobre ele. Mas qual que é a segunda atitude? Pede. Pede. Então, por exemplo, a minha preocupação é com a minha vida financeira. Senhor, eu decido entregar para o Senhor a minha vida financeira. Eu lanço a minha vida financeira. Eu creio que toda provisão vem do Senhor, que o Senhor cuida de mim. Ok, fiz isso, me livrei da ansiedade, mas agora eu vou pedir para receber. Senhor, eu preciso que o Senhor aumente a minha arrecadação. Senhor, eu preciso, ó Deus, que o Senhor abra portas de um aumento salarial. Senhor, eu preciso bater essa meta, eu preciso aumentar as minhas vendas, eu preciso, entende o que eu estou dizendo? Você precisa pedir, mas primeiro você se livra da ansiedade, porque a graça não vai atuar, o Espírito Santo não vai atuar num coração atribulado, porque se você estiver atribulado, você nem vai saber o que você vai pedir. Por isso você tem que lançar fora primeiro a ansiedade, e aí depois você vai e pede. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo outro, mas o seu coração já está sóbrio para discernir e para pedir. Quando dizem amém? Queria chamar os irmãos do louvor aqui em cima, e é isso que você tem que fazer. A área que está te causando ansiedade, entrega para Deus, entrega para Deus, e é isso que nós vamos fazer aqui nessa noite. Os irmãos que estão nos acompanhando e você que está aqui, fique em pé no seu lugar. Nós vamos ministrar o Senhor e vamos ser ministrados pelo Espírito Santo de Deus, que está no nosso meio, está em nós e se move através de nós. Feche seus olhos por um instante. Eu quero que você primeiro comece a trazer à sua memória aquilo que tem afligido o seu coração. Talvez a ansiedade seja relacionada ao seu casamento, ao seu relacionamento conjugal. Talvez a ansiedade está relacionada aos seus filhos, a postura deles, o comportamento deles, o futuro deles. Talvez a ansiedade esteja relacionada à sua vida financeira. Às vezes você está tendo dificuldade em gerir os recursos. Às vezes você está, atolado de dívidas. Às vezes a ansiedade que tem batido a sua porta é a ansiedade da sua saúde física. Às vezes a ansiedade envolve a sua vida emocional. Decida agora entregar nas mãos de Deus. Faça uma oração aí mesmo no seu lugar e fala: Senhor, eu decido entregar isso para o Senhor. Abra sua boca, não importa com quem esteja do seu lado, à sua frente. Comece a falar com o Senhor. O Espírito Santo está se movendo nessa noite. A vontade de Deus é tirar todo o jugo, todo o peso sobre a sua vida. A vontade de Deus é que você saia dessa noite diferente, saia leve, que você saia daqui descansado. Todo o jugo está sendo removido, todo o peso está sendo tirado,
todo coração atribulado e aflito está sendo removido. E uma vez que você está entregando nas mãos de Deus, começa a pedir agora: o que você quer? O que queres que eu te faça? O Senhor está dizendo. O que você quer que eu faça pelo seu filho? O que você quer que eu faça pela sua vida financeira? O que você quer que eu faça pelo seu casamento? O que você quer que eu faça pela sua saúde física? Começa a pedir. Você tem um Deus rico, um Deus de toda provisão, e Ele quer fazer, Ele quer atender o seu pedido, porque a vontade de Deus é que você viva no descanso, viva em paz. A vontade de Deus é que você possa desfrutar de uma vida em abundância, que você possa reinar em vida, reinar sobre os problemas, reinar sobre o diabo, reinar sobre os ataques malignos, e que você possa viver em paz, no descanso. Repita assim comigo, fala assim comigo: eu decido entregar, lançar nas mãos do meu Pai tudo aquilo que me traz ansiedade, porque eu creio que o meu Pai cuida de mim, e Ele está atento a cada detalhe da minha vida. E eu decido abrir a minha boca e pedir, porque eu creio que todo aquele que pede, recebe, e é debaixo dessa promessa que eu vivo no descanso, porque eu sei que o meu Deus trabalha por mim, porque eu espero nele. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Nós vamos ministrar essa canção ao Senhor. Você que é batizado em alguma igreja evangélica, você pode pegar os elementos da ceia. Nós vamos ministrar a ceia. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Descansa no Senhor. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Sinta o refrigério do Espírito na sua vida, tirando todo o peso. Há um lugar onde as pessoas não me mentiam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Aleluia. Esse lugar é no Senhor. Descansa nele. Ele trabalha por você. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me ilumina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é do Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde meu dor não me quer sair. Há um lugar que quando se perde alguém se
lugar é no Senhor. Esse 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 lugar é no Senhor. Declare, és tudo que eu preciso. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Lá em Salmos 91, a palavra de Deus vai nos dizer: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. A salvação do Senhor está aqui, na obra consumada do Calvário. O pão que você tem em mãos, ele representa para nós hoje o corpo de Cristo. Pelo corpo de Cristo, Ele levou todas as nossas enfermidades. Ele se tornou maldito no nosso lugar. Toda maldição que era para nós, porque nós pecamos, nós descumprimos, mas Ele levou toda a maldição, para que hoje você levasse todas as bênçãos. O que tem para você é bênção, é favor de Deus, é graça de Deus. O castigo que nos traz a paz, Ele sofreu no nosso lugar. E esse cálice é o sangue da nova e eterna aliança. Por esse sangue você foi redimido. A redenção começou no Getsêmani, onde Ele foi prensado. Toda angústia, toda pressão que estava sobre Ele é para redimir a mim e a você de todo o estresse e de toda a angústia. Você não precisa viver ansioso. Você pode sim desfrutar de uma vida em paz, em paz. E o sangue dele nos trouxe justificação. Somos justificados pela fé, pela fé. Erga o seu pão e o seu cálice diante do Senhor. Comece a agradecer ao Senhor por essa graça, pela obra consumada do Calvário. Comece a agradecer e fala: Senhor, eu vou viver em paz.
porque a graça do Senhor tem me concedido, ela não vai se perder na minha vida. Eu vou desfrutar da bondade, da misericórdia do Senhor sobre mim todos os dias. Comece a dizer para o Senhor que você rejeita toda ansiedade, todo jugo, que você lança sobre Ele, e que você desfruta de uma paz que excede todo entendimento. A paz que você tem recebido é a paz do próprio Cristo, a paz que excede o entendimento humano, a paz pela qual o próprio Senhor Jesus viveu aqui na terra, a paz que descansa em Deus, a paz que confia em cada uma das promessas que Deus nos tem dado, e Ele é fiel para cumpri-las. Pai, em nome de Jesus, traz esse refrigério sobre o coração dos teus filhos nessa noite. Pela autoridade do nome de Jesus, eu declaro e quebro todo jugo, toda cadeia espiritual de ansiedade, de angústia, de preocupação. Na autoridade do nome de Jesus, todo o peso é removido sobre a vida dos meus irmãos. Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro que cada um dos meus irmãos se esforçam para entrar e viverem e permanecerem no descanso. Eu declaro que os meus irmãos não são pessoas devoráveis, mas pelo contrário, são homens e mulheres cheios de paz. Homens e mulheres que descansam, porque sabem que são filhos e servem a um Deus que por eles trabalha, em o nome de Jesus. Pode comer do pão, beber do cálice, com esse entendimento nessa noite. Esse lugar é do Senhor, esse lugar é do Senhor, esse lugar é do Senhor. Declara isso. Esse lugar é do Senhor. É tudo que eu preciso, Jesus. É tudo que eu preciso, Jesus. É tudo que eu preciso, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Cumprimente aí o irmão que está próximo a você e declara graça e paz, irmão, está sobre a sua vida, porque você tem tido revelação da graça de Deus, você tem desfrutado dessa paz que excede todo entendimento. Amém, meus irmãos? Viva no descanso. Deus abençoe sua vida e sua semana, em nome de Jesus.